Gênesis 6:14. Diz a palavra de Deus: faze uma arca. Repita comigo: faze uma arca. Repita comigo: arca. Agora com voz de profeta: arca. Oremos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Confirma aquilo que o Senhor já começou a falar, a gerar, a preparar para esse dia. Obrigado pela adoração, pela ceia, por cada preparação das atividades que, através dos avisos, o Senhor nos traz o entendimento do que o Senhor quer falar nos próximos dias. E através da palavra eu te peço que a rema de Deus venha, que a revelação do Espírito Santo venha, e que essa rema se transforme em zoe, em palavra viva, em palavra eficaz, em palavra que se manifeste em nós e através de nós. Sim, Deus, faz acontecer. Sim, Deus, a despeito de nós, faz acontecer. Em nome de Jesus eu oro para que a unção apostólica e profética flua desse altar, e que aquele que crê, concorda e recebe essa oração, seja presencialmente, online, posteriormente vendo ou ouvindo, diga amém. E você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra. Mais forte. Aleluia. O título da mensagem é 3 arcas da Bíblia. 3 arcas da Bíblia. 3 arcas da Bíblia. Você quer receber tudo que Deus vai te entregar hoje? Aqui ou em casa? Então não se distraia. Não levanta em casa aí para comer biscoitinho. Não se distraia para Deus te entregar. Amém? 3 arcas da Bíblia. Nós encontramos na Bíblia, e aqui no capítulo 6, você vê o Senhor trazendo uma palavra até Noé, profeticamente trazendo uma palavra para Noé, para que Noé construísse, fizesse uma arca. E essa, é claro, é a primeira arca que vamos falar dessa noite. E é uma arca muito famosa, muito conhecida. Já virou filme, novela. Alô? E Deus chama Noé e fala: faz uma arca. Toda vez que nos mandar fazer alguma coisa, independente da dificuldade em fazê-lo, faça. Porque quando Deus manda nós fazermos algo, é porque através daquele direcionamento, alô, Ele quer trazer algo e fazer algo poderoso. Era uma loucura. Noé faz uma arca. Era uma loucura. Noé não era construtor de barco. E Deus ainda dá o desenho, o molde da arca. Repita comigo essa palavra: desenho. Tudo que Deus fala para eu fazer, para você fazer, para nós fazermos, Ele nos dá o desenho. E quando Deus dá o desenho e nós fazemos de acordo com o desenho de Deus, o resultado é sobrenatural. O resultado é extraordinário. E aí Deus fala: fazei a arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos, e colocarás ou calafetarás com betume por dentro e betume por fora. Betume era um óleo, um piche, feito de óleo, tipo petróleo. E Deus fala: você vai colocar Noé, depois que você fizer, e Ele dá a medida. Ele dá o desenho da arca, ela tem que ser assim, tantos metros, côvados, e daqui para lá, essa madeira, o cipreste é aqui, a tábua é ali. Noé não podia decidir fazer diferente. Escute, alô? Você não pode decidir simplesmente mudar o desenho de Deus. Sabe por que o homem cai muitas vezes em pecado? E por que acontecem os problemas? Porque o homem quer mudar o desenho de Deus. Quando o homem quer mudar o desenho de Deus para a família, quando o homem quer mudar o desenho de Deus para aquilo que é o plano e o projeto de Deus, tem problema. Se Noé quisesse mudar o desenho da arca ia afundar.
Alô? Toda vez que a gente quer mudar o desenho, ou afunda ou vai à deriva. E o mais interessante é que a arca não precisava de leme. Porque o homem não precisava direcionar a arca. Ele só precisava seguir o desenho. E aí o Espírito de Deus, os anjos de Deus, todo o céu estaria disponível para aquela arca caminhar no seu destino. Noé significa descanso, repouso, de longa vida. Descanso, repouso ou de longa vida. Então, se você tem que construir algo, construa a sua arca. Prepare a sua arca. Essa é a primeira arca das 3 que vamos falar hoje. No desenho de Deus e descanse. E descanse. Entra aí. Foi feita conforme Deus mandou. Ele determinou a forma, as dimensões, a qualidade da madeira. Foi o primeiro navio nessas proporções conhecido no mundo. O pessoal sempre diz, o Titanic com toda a estrutura, um gelo afundou. A arca de Noé é feita por um homem que nem arca sabia construir, nem marinheiro era, aguentou um dilúvio, pancada para um lado, pancada para o outro. Escuta, quando você segue o desenho de Deus, pode ter pancada de um lado, pancada do outro, dilúvio de um lado, água do outro, que você não vai à deriva. Quem leva pancada aí de vez em quando? A arca de Noé foi um refúgio no meio do juízo. A arca de Noé, além dos animais que Deus mandou colocar em casal, ela tinha 8 pessoas. Noé, sua esposa, filhos e nora. 8 pessoas. 8 na Bíblia, profeticamente, simbolicamente, representa recomeço. Lá atrás, alguns meses atrás, eu preguei sobre Noé nos cultos online. E sobre a revelação dessa passagem para esse tempo. Depois, se quiser, procura, está no canal. Daqui a pouco no aplicativo também. A arca de Noé mostra e fala de recomeço. Deus é Deus de recomeços. E Deus faz tudo novo de novo, quando precisa. Óleo, unção, fechando as brechas por dentro e por fora. O óleo tapando a brecha para não entrar água. Porque se começasse a entrar água, pesava mais, podia romper a barreira. Mas o betume, o óleo impedia. Por dentro e por fora, a unção, a presença do Espírito Santo. A arca de Noé é uma figura de Cristo, de Jesus, é uma representação de Jesus. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio do juízo presente e futuro. E os que foram salvos do dilúvio precisaram entrar na arca. Noé alertou toda a humanidade, ninguém ouviu, só entrou ele e sua família, e a família entrou por causa dele. Alô? Então Jesus é a arca que nós entramos. A gente precisa entrar na presença. A arca fala de alguns pontos. A primeira arca que eu quero citar nessa noite da Bíblia. Primeiro, construção. Tudo na vida passa por um processo de construção. Você constrói relacionamento, você constrói casas, você constrói uma carreira, você constrói uma formação, você constrói uma família, você constrói uma igreja, você constrói um povo. Tudo passa por um processo de construção. A arca fala de fé, porque Noé precisou ter fé, porque para construir uma arca por uma chuva que viria, sendo que ainda não havia chovido. Alô? Fé. Fazer algo que nunca ninguém fez. Para viver algo que nunca ninguém viveu. Requer fé. Fé não é ver o próximo degrau, é dar o passo mesmo que você não esteja vendo. A arca fala de salvação.
que só há nele, só é em Cristo, porque a Bíblia é cristocêntrica, então toda ela, desde Gênesis, Apocalipse, aponta para ele. A arca fala de recomeço. Recomeço. A arca fala de destino. Vou tentar de novo. A arca fala de destino. Era o destino da humanidade que estava ali sendo traçado, direcionado para um recomeço, para um novo tempo. A arca aponta para o destino. Essa é a primeira arca na Bíblia, não é? Você vê o apóstolo Pedro falando, 1 Pedro, sobre ela. Você vê em Hebreus capítulo 11, quando fala da fé, versículo 7, sobre a fé de Noé, na galeria de heróis. Negócio de super-herói aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uns super-heróis espetaculares na galeria de Hebreus. Poderosos. Né? O pastor Rodrigo, que conhece isso tudo de quadrinho, o pastor Vitor também, conhece também. Olha, em Hebreus, eu sei que eles também já conhecem os de Hebreus. Aqueles ali, heróis da fé, que não esmoreceram e tiveram lutas e dificuldades como todos nós, tá, querido? Tiago fala de Elias, que era semelhante, nós somos semelhantes a Elias, e que profeta poderoso que orava e caía fogo do céu. Então isso me remete que eu posso orar e o fogo do céu cair também. Alô? Destino. Arca de Noé fala de continuar no destino, salvo, livre, protegido. Agora escute, a arca não devia ser um lugar e um ambiente confortável. Às vezes você não se sente confortável com algumas coisas, situações, mas é melhor você estar na arca do que fora dela. A segunda arca, ela não é muito falada, mas ela é uma arca. Eu vou mostrar para você aqui. Abra sua Bíblia em Êxodo 2. Êxodo capítulo 2, avança um pouquinho aí. A Bíblia aqui lê assim, né? Êxodo capítulo 2. Espera aí que eu estou em Levítico. Êxodo capítulo 2. Versículo 3. Quem encontrou, dá um amém bem gostoso aí para Jesus. Aleluia. Êxodo 2, 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Segunda arca na Bíblia é a arca de Moisés, ou a arca construída por Joquebede. Vamos entender um pouquinho aqui. Aqui, quando nós lemos essa passagem, nós vemos o menino Moisés, a criança, o bebê Moisés, aquele que havia sido separado por Deus para um destino, o destino de ser o libertador do povo de Israel do cativeiro do Egito. Moisés, que é uma tipologia de Cristo, libertador, salvador do povo de Deus. E o menino Moisés, então, ele poderia ser morto porque Faraó havia mandado matar todos os meninos. E Joquebede, sua mãe, não aceitou aquela situação, porque Faraó ordenou que todos os meninos de pais hebreus fossem mortos, atirados, provavelmente ou possivelmente, no rio Nilo, que também era um Deus para os egípcios. Mas Deus tinha planos para Moisés, para o menino Moisés. E Joquebede, mãe de Moisés, você lê isso em Números, capítulo 26, versículo 59, durante 3 meses escondeu Moisés em casa, guardadinho, 3 meses. Eu já vou adiantar, spoiler. 3 meses, o mesmo tempo que a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom. Spoiler dado, volta para a segunda arca. 3 meses escondido, guardado. Joquebede significa Jeová é a sua glória. E aí Joquebede constrói uma arquinha. E ela coloca betume por dentro e betume por fora.
para aquela arca não afundar no rio, para guardar o seu filho. Ela faz aquela arca flutuante, aquele berço flutuante. Arca de juncos. Sabe o que são juncos? É como se fosse um tipo de talo, de madeira, de talo, que se enrolavam os papiros. Era uma arca de tala de junco. Era uma arca do material que se enrolavam as escrituras. Por quê? Porque quando nós estamos numa arca e estamos debaixo ou envoltos pela palavra de Deus, nós estamos protegidos de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus escreveu sobre mim e sobre você. Salmos diz que todos os nossos dias foram escritos, determinados pelo Senhor, sem que nenhum deles ainda existia. Deus tem destino para mim e para você, e ninguém vai impedir que esse destino se cumpra. Alô? Aleluia. Arca de juncos. Pastor, mas não parecia mais um cesto que uma arca? Então eu vou explicar mais um pouquinho para você. A palavra hebraica que foi usada para escrever o texto de Êxodo 2, 3 é a mesma palavra que Deus fala em Gênesis 6,14. A arca. A palavra hebraica para arca de Gênesis 6,14 é a mesma de Êxodo 2, 3. A diferença é só o tamanho. Mas a palavra é a mesma que foi usada na arca de Noé. Que também pode ter, para o português, às vezes, o significado de uma caixa. Alô? Então a segunda arca é a arca de Moisés ou a arca de Joquebede. Jeová é a sua glória, ou Jeová é glória. Então, se Noé é a primeira arca, a salvação, aqueles 5 aspectos, se Noé significa descanso, a segunda arca é a arca que salvou individualmente o libertador, um propósito, um projeto, porque a primeira fala de um destino coletivo, destino para a humanidade. Noé, mas era um destino coletivo. Essa era o destino do libertador de Israel que estava em jogo, Moisés, que naturalmente influenciaria o destino de uma nação. E Joquebede, Jeová é a sua glória, porque Deus foi glorificado em cada passo de Moisés, quando Moisés se levantou para confrontar o faraó e os egípcios, para libertar o povo da escravidão de mais de 400 anos. A glória de Deus se manifestou. E aí mais tarde um outro libertador, Jesus, o Salvador do mundo. Aleluia. Se levantou para mudar a nossa história. Tal qual a arca de Noé, a arca de Joquebede ou de Moisés, também tinha betume. Porque o óleo nos protege, a unção nos guarda, a unção, o sangue de Jesus nos sela. Você imagina aquele bebê Moisés com 3 meses, numa arquinha, no Rio Nilo, cheio de jacaré, correnteza, para um lado e para o outro. Só que Joquebede pegou a sua filha e falou para ela: olha, Miriam, você vai lá e fica de olho no seu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus sempre coloca alguém que está ali, de olho em você, vigiando, para te ajudar, para que se vier alguma coisa, Miriam ia mergulhar, ia dar um jeito, ia chamar alguém. E tanto a arca de Noé como a arca de Joquebede não tinham leme, mas as duas chegaram no seu destino estabelecido por Deus. Deixa Deus guiar a tua vida. Joquebede mostra a fé que essa mãe teve. Soltou ele na arquinha. Solta na água e deixa. Tem hora que você só tem que deixar Deus te direcionar. Deixa fluir. Deixa fluir.
a arquinha de Joquebede fala de, primeiro, livramento. Foi um livramento, porque Moisés estaria na idade de bebê, de ser morto, junto com os demais bebês hebreus. Fala de fé, tal qual a Arca de Noé. Joquebede nos ensina que muitas vezes a gente só precisa entregar. Ela entregou. Diferente de Noé que foi, ela entregou. Alô? Entrega, porque vai chegar no destino. E aí o terceiro ponto, entrega. O quarto ponto fala de propósito. Joquebede sabia que Deus tinha um propósito para Moisés. Então pensou ela, não vai ser uma correnteza do Nilo. Não, ele vai chegar em algum lugar. Ele vai ser livre em algum lugar. E ele chegou justamente na casa de Faraó. Foi criado como um príncipe no Egito, aprendendo, vendo, sendo ensinado na ciência egípcia, para depois dali, quando completasse o propósito do aprendizado e do ensino, Moisés tivesse mais um treinamento só de 40 anos, para aí sim voltar como libertador. Quem está aí? Propósito. Quando Deus tem propósito, Jeová é a sua glória. Alô? Terceira arca, Êxodo capítulo 25, abra lá. A palavra não é longa. Êxodo 25. Santo é o Senhor. Êxodo 25. Na verdade, seria do 10 até o 16 a leitura, mas eu vou ler o 10. Depois a gente vai lendo algumas outras coisas. Êxodo 25, 10 diz: também fará uma arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento. De 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. Vamos continuar até o 16. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora. Alô? Pegou aí? Só que agora é ouro. De ouro puro a cobrirás, por dentro. Quando Deus manda fazer arca, tem que estar coberta por dentro e por fora. Amém? E farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor, fundirás para ela 4 argolas de ouro, e a porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro. Farás também varais de madeira de acácia. Alô? Varais de madeira de acácia. Continua comigo aqui. Espera que eu perdi o versículo, calma aí, achei. E os cobrirás de ouro, meterás os varais nas argolas dos lados da arca para levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela, e porás a arca, ou na arca, o testemunho que eu te darei. Terceira arca da Bíblia é a arca da aliança. Arca de Noé, vamos repetir, Arca de Noé, Arca de Noé, Arca de Joquebede, ou Moisés, e Arca da Aliança. Deus também determinou o desenho dessa arca. Deus falou qual era o desenho da arca. A forma, as dimensões, o tipo de madeira de acácia, a qualidade da madeira. Madeira é símbolo da humanidade. A madeira é símbolo da humanidade de Jesus. Mas o ouro que a cobriu é símbolo da divindade de Jesus. Você entendeu isso? A arca tinha que ser de madeira porque ela também apontava para Cristo. Então a madeira era símbolo da humanidade do Senhor, mas o ouro que cobria era símbolo da divindade de Jesus. Hebreus 9:4. Não precisa abrir não, mas está lá essa passagem. E no interior, Deus mandou colocar algumas coisas na arca, além de dar o desenho.
Sabe qual é o problema, irmãos? Às vezes a gente quer pegar o desenho de Deus e mudar. A gente quer dar um jeitinho. Quem está aí? Se você quer a presença e a arca fala da presença, tem que ser do jeito dele, do desenho dele, da forma dele, da maneira dele. Quem está aí? E no interior tinha que ter a vara, uma vara, dentro da arca. Tinha que ter um maná, a vara de Arão. Um manazinho dentro de um vasinho. Quem está aí? Mesmo maná que o bebê Moisés, já adulto, clamou ao Senhor, e ali em conexão com Deus, ele recebeu chuva de maná todos os dias. Tinha que ter um maná dentro da arca. A vara de Arão que florescera as tábuas da lei. Mesma lei e tábua que o bebê Moisés, já adulto, recebeu no Monte Sinai, com a revelação de Deus, com os mandamentos, com a palavra. Tudo isso tinha que estar dentro da arca. A arca da aliança fala da presença de Deus no meio do povo, do relacionamento de Deus, e tudo apontando para Jesus. Hoje a gente não precisa mais da arca da aliança, mas ela é profética, é simbólica. Com essa arca, as vistas dela, quando os sacerdotes a carregavam, segurando essas varas cobertas de ouro, nessas argolas cobertas de ouro. Você lembra quantas argolas eram? 4. Tudo aponta para Jesus. A revelação de Jesus está onde? Nos 4 evangelhos. E essa arca é aquela arca que os sacerdotes seguraram quando Josué ia atravessar o Jordão. E pararam, e as águas do Jordão separaram. Vara fala de autoridade. Essa arca que ficava lá atrás daquele véu, no templo, naquele lugar, no meio do povo, melhor dizendo. Alô? Onde o sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Hoje não, hoje a gente tem acesso o tempo todo. Essa arca que fala da presença, que nós lemos em 2, não vou abrir para a gente ganhar tempo, 2 Samuel 6, de 1 a 11. Quando ela fica, depois de 20 anos, nas mãos dos inimigos, ela passa 3 meses na casa de um homem chamado Obed-Edom. Ele guardou a arca na sua casa. Até então aquela arca estava trazendo para os inimigos confusão, maldição. Mas quando Obed-Edom guardou aquela arca na sua casa, e ele guardou a arca por 3 meses, mesma idade do bebê Moisés. E por 3 meses, Obed-Edom, nesse período, toda a sua casa foi poderosamente abençoada por Deus, a ponto de todo mundo ver, a ponto de Davi saber o que está acontecendo. Nós estamos há praticamente 3 meses, quando entramos em outubro, do final do ano. Quem está aí? 3 meses para terminar 2020. Eu creio que nesses 3 meses, e eu quero profetizar isso, nós vamos receber da parte de Deus bênçãos da presença, bênçãos provenientes da presença na nossa casa, como Obed-Edom recebeu. No tabernáculo, a arca ficava no Santo dos Santos. Em cima da arca haviam as imagens de querubins. Querubins são anjos do Senhor, que estão prostrados diante do Senhor. Isso fala de tanta coisa.
fala de adoração, isso fala dos seres celestiais, dos anjos, que Deus envia quando estamos na sua presença, para estarem no mundo espiritual que não vemos, mas sentimos e ele existe, guerreando em nosso favor. Era um ponto de contato entre Deus e o povo através do sumo sacerdote, mas agora você pode estar na presença de Deus em todo lugar, em todo tempo, como o Márcio ministrou aqui, no metrô, no ônibus, no carro, aonde você estiver. Era o lugar da revelação, fala de revelação, fala de onde Deus se manifestava através e para o seu povo, da vontade de Deus para o seu povo. Alô, quem está aí? Alguns pontos sobre a arca, então, para resumir. Presença de Deus. Presença de Deus. Querido, nós precisamos ser uma geração que ama, quer e que caça a presença de Deus o tempo todo, a todo custo. Uma geração da presença. Não uma geração do oba-oba. Não uma geração só Eu vou segurando algumas palavras aí para não sair. Que não deve. Nós precisamos ser uma geração da presença. A arca fala de revelação. Gente, a gente precisa caminhar por revelação. Revelação da palavra. Direcionamento da palavra. Nós não caminhamos pelo que vemos, mas nós caminhamos pelo que não vemos e para aquilo que Deus tem preparado para nós. A arca fala de santidade, porque se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, anualmente estivesse não estivesse em santidade, ele morreria. Ainda bem que agora é a graça. Ainda bem que agora é Jesus. Ainda bem para nós. Aleluia. Santidade. A arca fala de bênção. É desejo de Deus estar no meio do seu povo para abençoá-lo. Por isso que ele enviou Jesus. Agora não vai ser só através ali do tabernáculo de uma arca, mas vai ser em todo lugar. E eu ainda vou deixar o Espírito Santo. E eles vão ter acesso a mim o tempo todo. Meu Deus! A arca fala de alimento. A arca fala de autoridade. A arca fala de sacerdócio. Somos um povo, uma nação sacerdotal. A arca fala da palavra. A arca fala, como todos os outros 3 pontos das outras 2 arcas, de destino. O destino da casa de Obed-Edom, que provavelmente era um levita, mudou completamente quando a arca entrou. E por sua vez isso chamou a atenção do rei. Não, nós precisamos retornar com a arca de volta. Tem que retornar à presença. Ei, você que saiu da presença, volta! Você que se esfriou da presença, se reesquenta, se aquece. A arca fala de destino. E sabe aonde que os sacerdotes precisavam carregar a arca? Por exemplo, quando eles passaram com Josué, ali no capítulo 3, para o Jordão, nos ombros. Nós precisamos carregar a presença. Eu vou tentar de novo, porque esse amém está muito fraco. Nós precisamos carregar a presença para onde nós formos, por onde nós andarmos. Porque quando a gente carrega a presença, não tem Jordão que impede a caminhada para o destino. E tudo isso nós vemos em Jesus. A revelação do amor, da justiça, da vontade de Deus e do destino de Deus, nós encontramos no único mediador, Jesus. Aleluia! Arca de Noé. Arca de Moisés, construída por Joquebed. Arca da aliança. Quando nós entendemos o que Deus quer fazer, o desenho de Deus,
o projeto de Deus, o destino que Deus tem para nós. Você pode não saber tudo o que vai vir a acontecer. Aí você faz igual Abraão. Vai. Só vai. Só caminha. Só segue. Só anda. Não para. Eu quero orar com você agora. Você pode ficar de pé. Isso aqui dava mais 2 horas de mensagem. Se a gente ainda fosse falar de tudo, do tabernáculo, da arca, dava mais 2 horas. Mas é hora de passar betume. Por dentro, por fora. Aleluia. É hora de buscar entendimento, revelação, conserto. Arca quebrada não serve para nada. Mas tem alguém que é especialista em consertar a arca quebrada, é o carpinteiro. Aleluia, ele conserta. Santo! Você pode fechar os teus olhos agora. Você pode fechar os teus olhos agora. Eu vou pedir para os intercessores começarem a orar. Feche os teus olhos nesse momento agora. Ou podem começar a tocar aqui. O Rubens pode vir. Começa a tocar. A arca da salvação, a presença que nos guarda, que nos cobre, para entrarmos como significa Noé no descanso. A arca de Joquebede, a arca de Moisés, que nos leva, nos direciona para chegarmos no lugar que devemos chegar. Oh, meu Deus, a arca da aliança, a arca do pacto, a arca que fala da presença do Deus vivo em nós e através de nós. Oh, aleluia. 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 Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus. Derrama o teu óleo. Derrama o teu óleo por dentro e por fora, Deus. Uma geração, Deus, que vai seguir o desenho. Uma geração que vai se entregar, que não vai querer tomar o leme na mão, não, mas que vai deixar o teu Espírito levar e nos direcionar. Uma geração que carrega a tua presença por onde andar, nos ombros, que leva a tua presença aonde for. Levanta agora pessoas que estão abatidas. Renova elas, meu Deus. Renova elas. Uma geração que segue o desenho. Uma geração de filhos cheios de fé, cheios de autoridade, que entrega, que confia no livramento e na proteção que o Senhor vai trazer. Uma geração, Pai, que caminha na tua palavra. Uma geração que não negocia com pecado. Uma geração que não negocia princípios. Levanta pessoas que estão caídas hoje para se realinharem com o destino. Jesus, Jesus, vem. Começa a buscar agora a presença do Espírito, do óleo, do Espírito Santo. A presença, betume por dentro, betume por fora. Não saia mais do desenho, volta para o desenho. Volta para o desenho. Vem, Espírito Santo. Que a presença de Deus esteja no nosso meio através de Jesus. Que o Espírito Santo esteja nos cobrindo, nos tomando por inteiro.
Meu Deus! Ei! Quero declarar na tua vida como significa a Arca de Noé. Eu quero declarar recomeços. Eu quero profetizar recomeços extraordinários. Quero declarar que você vai ser, e eu também, nós vamos ser livres de toda a ação do espírito de Faraó, do espírito de morte. Não nos tocará como não tocou em Moisés, porque nós temos que cumprir um propósito e um destino. Quero declarar a bênção da presença, como veio sobre a casa de Obed-Edom, a bênção da presença vindo sobre nós, em nossas casas, através de nós. A bênção, mas você tem que abrigar a presença. Você tem que abrigar a presença em você, como Obed-Edom abrigou. Ei! Descanso, repouso, de longa vida, Noé. Profetizamos isso sobre nós. Joquebed, o Senhor é a nossa glória. Aliança, pacto com Deus. Deus te ama. Deus te ama. E a expressão maior desse amor se chama Jesus. Não há ninguém igual a você. Não há ninguém. Não há ninguém igual a você. Não há ninguém igual a você. Não há ninguém igual, não há ninguém igual a você. Não há. Receba agora. Receba. Receba tudo que o céu tem de bom para a tua vida nessa noite, nesse tempo. Receba tudo que o Senhor está liberando para você. Recebemos. Recebemos. Ei! Que a tua casa seja uma arca de Deus, onde tem a presença, onde tem betume por dentro, betume por fora, onde você está ali, na presença dele o tempo todo, onde aquilo que não agrada a ele é tirado, que venha paz, que venha renovo, que venha alegria. Se você está triste, chateado, aborrecido até desanimado, cansado, que venha paz, que venha o renovo,
que só a presença traz. Sim, sim, Deus. Carrega a presença aonde você for. Já percebeu que aonde a presença ia, mudava os ambientes? Já percebeu isso? Que aonde Jesus ia, mudavam os ambientes? Que aonde a presença ia, transformava os ambientes? Quero declarar mudança de ambientes, mudança de cenários que você tem vivido e que têm sido cenários difíceis. Quero declarar mudança. Quero declarar mudança da tua postura. Quero te declarar que hoje o Espírito Santo te renova. Quero declarar uma nova voz sobre a tua vida. Você vai começar a soltar outro tipo de palavra. Outro tipo de voz será ouvida. E a voz do Espírito Santo em você, através de você. Não se acorde. Não declare aquilo que o mundo quer que você declare. Não entre em acordo com ele. Entre em acordo com ela. A palavra dele. Ela sim. Ela sim. Não há ninguém igual a você. Maior das lutas que eu passo é ele. Não há ninguém igual a você. Aleluia. Não há ninguém igual a você. Não há. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Que Deus te dê uma semana e um tempo, e esses últimos quase 3 meses de 2020. De poder, de manifestação da presença, da glória. Que Deus te surpreenda positivamente a todos nós, como foi com Obed-Edom. Eu creio que Obed-Edom não sabia que ia acontecer tanta coisa boa em 3 meses só porque pegou a arca. Mas é isso que acontece quando a gente pega a presença. Acontece coisas que a gente nem imaginava. Receba isso. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, bem forte, bem forte. Aleluia. Santo, e antes da gente encerrar o culto, quantos foram abençoados nessa noite? Quantos foram abençoados com as arcas dessa noite? Você pode sentar mais um pouquinho. Aleluia.